Olá! Stephen King, um prefácio nada convencional que ele escreveu para esta edição maravilhosa de Frankenstein de Mary Shelley, que eu já vou mostrar em detalhes para vocês, diz que a maioria dos leitores, ao se deparar com a obra original, acabam se decepcionando e abandonam a leitura. E isso deve-se ao cinema, principalmente ao clássico de 1931, que construiu toda uma mitologia em torno do personagem, desde sua aparência até a sua origem, momentos clássicos da passagem do filme que os leitores procuram nas páginas do livro e não encontram, e com isso acabam gerando um sentimento de frustração. Isso aconteceu comigo. Até mesmo quem não assistiu o filme possui no inconsciente toda a trama já desenvolvida, e isso atrapalha bastante a leitura do clássico, que por si só é maravilhoso. É um livro escrito em 1831, a sua versão final foi publicada nesta época, e que trata de temas muito relevantes. Ele permite diversas interpretações, como a ética na ciência, a questão dos limites da pesquisa científica, o ódio gerando ódio, o preconceito, o abandono, o sentimento e frustração devido à vingança. É um livro maravilhoso que vale sim a pena ser visitado. Mas ao invés de fazer a resenha sobre este livro de Mary Shelley, eu decidi fazer uma comparação entre o filme e o livro, para o leitor que tentar se aventurar pela obra saber o que vai encontrar e o que não vai encontrar, o que foi construído pelo cinema e o que existe de original na obra desta grande escritora. A criação do monstro. No livro não existem testemunhas. Frankenstein cria o monstro sozinho, de forma oculta, e não menciona como isso foi feito. Há uma passagem em que o jovem Frankenstein, na sua adolescência, fica bastante impressionado com um raio que destrói uma árvore. Depois há conversas sobre magnetismo, galvanismo, mas nada fica claro a forma como ele gera vida em matéria inanimada. Isso é um segredo absoluto. Inclusive, tem uma passagem mais à frente, quando um outro personagem do livro muito importante, que não tem no filme, tenta persuadir Victor Frankenstein a contar o segredo da criatura, ele se recusa peremptoriamente, ele não conta como ele gerou vida, ele não quer passar adiante essa maldição, algo que ele considera uma maldição, uma abominação. Então, existe um total segredo. E no livro é mencionado de forma muito rápida a criação do monstro. Não se entra em detalhes sobre como que o Victor Frankenstein gerou vida em sua criatura. Cena clássica do cinema e que se perpetuou em diversos outros filmes, em paródias, em desenhos animados, enfim. Esta cena não tem no livro. Durante a minha leitura, eu procurei avidamente por este momento que o cientista, em verdadeiro delírio por ver sua criatura ganhando vida, sua experiência realmente funcionando, ele começa a gritar "It's live", e você não encontra nas páginas da literatura. Isso me frustrou. Na verdade, como eu mencionei antes, a construção e a geração de vida no monstro é mencionada de forma muito rápida no livro de Mary Shelley. Mas essa cena clássica aí, mesmo quem não viu o filme, já em algum momento se deparou com esse momento aí de grande delírio e quase loucura de Victor Frankenstein, mas que não está no livro. A aparência da criatura. Essa é uma imagem clássica. Você não consegue pensar em Frankenstein sem imaginar esta cabeça enorme, este cabelo cortado em franjinha, os parafusos no pescoço, esse andar desajeitado.
Essa imagem ficou no nosso inconsciente coletivo e você vai ler o livro sempre pensando nessa imagem. Apesar de que Mary Shelley descreve Frankenstein com os cabelos longos, compridos, pretos e escorridos. Sim, é uma criatura horrenda, porém musculosa e ágil. A única semelhança entre o livro e o filme é o olhar mortiço, um olhar embaçado. Mas a pele de Frankenstein é meio amarelada, quase translúcida. E como eu disse, o cabelo é bastante comprido e liso, escorrido. Bem diferente dessa imagem clássica que não abandona a nossa cabeça. Sit down. Sit down. E esse é o ponto forte do livro. Já de início, Victor Frankenstein abomina a sua criação, a rejeita. E essa rejeição, esse abandono gera um ódio na criatura, um desespero, e dali começa a se formar toda a ideia de vingança que permeia quase todo o livro. É um dos pontos fortes da literatura de Mary Shelley, mostrando um lado do monstro que a gente acaba culpando o Frankenstein, o Victor Frankenstein, o cientista, pelas circunstâncias que levaram a criatura a se tornar odiada, a se tornar maléfica até, com atos de vingança realmente terríveis, porque ele só encontra por parte de seu criador a rejeição, o abandono. Victor Frankenstein corre desesperado ao ver a sua criação e a deixa entregue à própria sorte. Isso é algo que o filme deixou passar e infelizmente é um dos pontos altos do livro. Aqui nós vimos uma pálida tentativa do cinema de mostrar por que a criatura de Frankenstein é tão revoltada. Vimos seu assistente Fritz praticamente torturando a criatura. Talvez por própria frustração, Fritz desconta na criatura a sua própria aparência, sua própria condição servil. No livro, como eu disse, isso não existe sequer um assistente para Victor Frankenstein. O ódio que vai sendo construído no coração da criatura vem da rejeição, depois do preconceito pela sua aparência, não só por parte de Victor Frankenstein, mas por diversos personagens que a criatura encontra no decorrer da história. Então o cinema ele tentou compensar, dar uma motivação para o monstro ter atitudes realmente terríveis, neste pequeno movimento, nesta pequena cena de Fritz torturando a criatura. No livro é muito mais profundo o desenvolvimento do caráter da criatura de Frankenstein. Who are you? I'm Maria. Will you play with me? Cena clássica do cinema que não está no livro, mas é uma cena excepcional. É um momento de quase redenção da criatura de Frankenstein. Ao encontrar a menininha Maria, com a sua inocência, recebe, acolhe Frankenstein e o convida para brincar. Então ambos começam a jogar flores no lago. Só que quando as flores acabam, ao não ter o que jogar, numa lógica distorcida, a criatura de Frankenstein... Bom, assista o filme. O ambiente em que ocorre a história do filme passa-se em um vilarejo na Suíça, enquanto que o livro é muito mais abrangente. Mostra a Suíça, a história começa, na verdade, no Ártico, e tem passagens na Escócia, uma passagem muito importante. Então a trama é mais complexa, abrange outros países, uma verdadeira epopeia de vingança e perseguição. Inclusive a cena igualmente clássica dos aldeões perseguindo Frankenstein com tochas não existe na literatura. Os aldeões perseguem Frankenstein, o expulsam da vila assim, de forma muito rápida. Depois os magistrados iniciam algumas buscas para encontrar a criatura, mas nem sequer chegam perto dele, porque Frankenstein é muito ágil, ao contrário, a criatura de Frankenstein, ao contrário do que é mostrado no cinema, a criatura ela é muito rápida, muito forte, corre pelas florestas, pelas montanhas, os rios, então ninguém consegue nem chegar perto dela.
Inclusive, existe uma parte da trama porque no filme não existe bem um propósito. A criatura escapa e, desorientada, começa a ser perseguida e agir quase que de forma aleatória. Enquanto que no livro é uma trama de vingança. Existe todo um plano feito pela criatura que é muito inteligente, ao contrário do cinema, que ela só fica gruindo. Na literatura, a criatura fala, dialoga, inclusive tem embates filosóficos com Victor Frankenstein. E essa criatura trama todo um plano de vingança contra o seu criador. Então, é um livro envolvente e muito interessante, que vai muito além do que o cinema nos mostrou da criatura de Frankenstein. Então, pessoal, a edição da Mitos de Frankenstein de Mary Shelley, com desenhos do mestre Bernie Wrightson, tradução do grande Alexandre Calari do Pipoca Nanquim e Elcio de Carvalho. Não é uma quadrinização, é um livro ilustrado. Os desenhos são belíssimos. E são muitos, muitos. Cada um mais sensacional que o outro. E bastante fiel à obra de Mary Shelley. O Frankenstein sem os parafusos no pescoço, cabelo comprido, como eu falei no vídeo. Agora existem muitas edições também bem bacanas. A Dark Side fez uma ótima. Eu não tenho, mas andei folheando. Mas essa aqui é sensacional. Riqueza de detalhes nos desenhos. Então é isso, pessoal. Se curtiram, deem joinha, isso ajuda muito o canal. Divulguem para os seus amigos. E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.